Olá meninas, olá meninos, Pai seja convosco. Eu sou a pastora Deise e estaremos dando continuidade a mais um capítulo da série Mulheres da Bíblia como eu e você. Mas antes eu queria ler um versículo com vocês que se encontra em Gênesis capítulo 7, versículo 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Amém? Só esse versículo, que é o versículo 13. Hoje nós estaremos falando a respeito de 3 mulheres. Mulheres diferentes que participaram de um mesmo propósito. E como a Bíblia não relata, não menciona o nome dessas mulheres, nós as chamaremos de Senhora Sem, Senhora Cã e Senhora Jafé. Essas mulheres, elas são as noras de Noé. Elas são esposas dos filhos, elas eram esposas dos filhos de Noé. E por isso nós as trataremos assim, Senhora Sem, Senhora Cã e Senhora Jafé. Essas mulheres elas eram diferentes, porém estavam cumprindo o mesmo propósito. Elas aceitaram o chamado de Deus. Elas aceitaram a ordem que o Senhor deu de entrar naquela arca. Elas não ficaram questionando, elas não ficaram reclamando, elas não ficaram duvidando do chamado de Deus na vida dos seus esposos. E elas aceitaram, e por isso entraram naquela arca e ficaram ali confinadas por 377 dias. Imagina vocês ficar dentro de uma arca 377 dias, a arca cheia de animais de todas as espécies. Imagina como estava aquele ambiente. Com certeza não era um ambiente bonito, mas elas decidiram, aceitaram estar ali. Por amor aos seus esposos, por amor a Deus, primeiramente, eu creio que elas amavam Deus, por isso elas confiaram e acreditaram que era Deus que estava chamando, que era Deus que estava mandando, por isso elas aceitaram o chamado de Deus, por amor a seus esposos, porque uma mulher ela só acompanha o seu esposo quando ela ama verdadeiramente o seu esposo, quando ela acredita verdadeiramente no chamado do seu esposo, quando ela acredita verdadeiramente naquilo que seu esposo está passando para elas. E elas aceitaram isso, entraram ali. Ali naquela arca, elas tiveram relacionamento entre eles, entre nora, entre genro, entre esposa, entre cunhada, com cunhado, elas tiveram relacionamento. Elas resolveram, elas decidiram que elas iriam fazer aquilo dar certo. Elas iriam fazer aquilo funcionar. Porque quando nós mulheres queremos, nós fazemos acontecer. Porque a mulher ela tem a força, ela tem sabedoria, ela tem vontade, ela tem garra. Quando ela decide fazer algo, ela faz perfeito, ela faz bem feito. Por isso, mulher, nesta hora eu quero falar para você que está aí nos ouvindo. Talvez você já desistiu do chamado de Deus na sua vida. Talvez você não tenha dado ouvido àquilo que Deus tem falado através do seu esposo. Talvez você tenha deixado de se levar pelas aparências desse mundo. Porque o mundo hoje nos ensina que nós não devemos ser submissa, que nós não devemos dar ideia ao que o nosso marido fala, que nós podemos, somos maior, somos maioral, que nós podemos fazer e acontecer. Mas eu quero dizer para você, mulher, nesta hora, que se você não consegue ser obediente, submissa ao seu esposo, como você poderia ser submissa ao Senhor? Se você não é submissa ao seu esposo, que você vê todos os dias, que está ali do lado dele, está sentindo as dores que ele sente, os medos, as necessidades, você não consegue ser submissa, imagina se você conseguirá ser submissa a Deus que você não vê. Por isso, nesta hora, eu quero dizer para você, mulher, seja mulher sábia, seja mulher obediente,
Seja uma mulher que queira fazer a diferença. Assim como aquelas mulheres, a senhora Sem, a senhora Cã, a senhora Jafé, resolveram fazer diferente, resolveram ser obediente. E por causa da obediência dessas mulheres, Deus agraciou elas com filhos. E através desses filhos, os quais se tornaram pais de grandes nações, foi através desses filhos, foi através dessas mulheres que nova geração foi formada, criada. Porque elas foram obedientes. Elas obedeceram, elas acreditaram que Deus verdadeiramente estava no negócio. Talvez você olhe alguma circunstância, você não tem visto Deus talvez aí, você não tem conseguido ver, porque talvez você tenha sofrido, você tem chorado, você tem passado por dificuldades. Mas eu quero dizer para você nesta hora que Deus está com você. Deus tem visto o que você tem passado. Assim como aquelas mulheres passaram dificuldade ali dentro daquela arca. Mas elas tiveram a vitória porque elas obedeceram, elas quiseram fazer a diferença. Eu quero dizer para você, mulher, nesta hora, não desista dos seus sonhos. Não desista do chamado de Deus na sua vida por causa de dificuldades. Não desista. Deus ama aquele ao qual Ele chama, Deus ama, Deus protege, Deus dá condição. Basta você, mulher, se posicionar, querer fazer a diferença, assim como a senhora Sem, como a senhora Cã, como a senhora Jafé. Elas decidiram fazer a diferença, elas não ficaram olhando as circunstâncias, elas não ficaram olhando os problemas, as dificuldades que enfrentavam ali dentro daquela arca. Ela sabia que era Deus que chamou, e se Deus chamou, Deus daria o suporte, Deus daria a proteção, Deus daria a vitória. Então, mulher, nesta hora, eu quero dizer para você, se levante, para de querer ser a coitadinha. Nós não estamos em tempo de ficar reclamando, de ficar lamentando, de ficar guerreando com nossos esposos dentro dos nossos lares. Talvez ao seu lado tenha se tornado um lugar de guerra, porque você tem falado demais, porque você não tem dado ouvido àquilo que Deus tem falado com você, mulher. Seja uma mulher sábia, seja uma mulher que edifica, seja uma mulher que saiba, tenha palavras doces para falar com seu esposo, para falar com seus filhos, para falar dentro da sua casa. Coloque ordem na sua casa. Assim como aquelas mulheres, essas mulheres anônimas, a senhora Sem, a senhora Cã, a senhora Jafé, elas fizeram a diferença, elas organizaram, elas colocaram ordem ali dentro daquela arca. Elas fizeram acontecer. Vocês também podem, vocês também têm capacidade, porque Deus é contigo, mulher. Não importa a situação, creia que Deus é contigo. Levante-se desse chão. Deus quer te usar, mulher. Mas para isso você precisa querer fazer a diferença. Você precisa querer fazer a diferença no falar, no andar. Você precisa querer fazer a diferença dentro da sua casa, como esposa, como mãe, como serva do Deus vivo. Por serem obedientes, essas mulheres, elas foram, os filhos dela, a geração futura foi brilhante. O que a gente vê, o que dá para entender com isso? Que quando nós somos obedientes, até a nossa geração é alcançada, os nossos filhos são alcançados com bênçãos, os nossos netos, nossos bisnetos são alcançados por ser obediente. A obediência, ela caminha com a bênção. A bênção vem sobre a sua vida através da obediência. Então comece a obedecer, mulher. Para de ser rancorosa, para de ficar reclamando por qualquer coisa, para de ficar querendo dar valor àquilo que não tem valor. Dê valor realmente àquilo que é valoroso. E o que é valoroso hoje em dia é a presença de Deus na nossa vida, é a presença de Deus na nossa casa, na nossa família. É a presença de Deus, é entrar, as pessoas veem que o nosso lar tem paz, que ali querer entrar e não querer sair do nosso lar porque ali tem paz, ali tem harmonia. Muitas das vezes, mulher, nós temos deixado a nossa casa de qualquer maneira. Não temos arrumado, não temos trazido a paz para dentro da nossa casa, da nossa família. Nós não temos educado nossos filhos segundo a palavra de Deus. Seja uma mulher sábia.
Edifica o seu lar, mulher. Seja obediente primeiramente a Deus. De ouvir o que o teu esposo fala com você. Você fazer a vontade do seu esposo não quer dizer que você é menor, que você é pior, que você está sendo pisada, não. Você está sendo honrada por Deus. Porque Deus manda que nós sejamos submissas aos nossos esposos. Porque a palavra de Deus fala, se você crê na palavra de Deus, a palavra de Deus fala que o homem é o cabeça. Se na sua casa não está acontecendo dessa maneira, está errado, mulher. Está errado. Segundo a palavra de Deus, está errado. E Deus não tem como compartilhar com coisa errada. Você ser submissa não quer dizer que você vai estar embaixo dos pés do seu esposo, não. Que vai ser maltratada, não. É você estar do lado, caminhar do lado dele, orientando, falando, conversando, ouvindo. Ouça mais o que o seu esposo tem para falar. Para isso o Senhor nos deu 2 ouvidos, para a gente ouvir mais. Muitas das vezes nós atropelamos, nós falamos, nós brigamos, nós xingamos, falamos tantas coisas, amaldiçoamos nosso esposo. Ore pelo seu esposo. Coloque seu esposo nas mãos do Senhor. Peça proteção para o seu esposo. Quando ele sair de casa para trabalhar, ore junto com ele. Coloque ele nas mãos do Senhor. Peça ao Senhor para guardar ele de todo o mal. De tudo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Coloque sua família nas mãos do Senhor. Seja obediente, seja uma mulher que ouça ou consegue ouvir o que Deus tem para falar com você. Eu tenho certeza que quando você parar, mulher, para seguir a palavra de Deus, para seguir o que está aqui escrito na palavra de Deus, você vai ter sabedoria para olhar para o seu esposo, para falar com o seu esposo. Você vai ser a mulher sábia, a mulher que está edificando o seu lar. A tola, ela destrói, diz a palavra de Deus, que a mulher tola destrói o seu lar com as suas próprias mãos. Mulher, não seja essa mulher tola, que destrói com as próprias mãos. Siga o exemplo das mulheres da Bíblia. Mulheres da Bíblia como eu e você. Hoje nós estamos falando da senhora Senda, da senhora Cana, da senhora Jafé, mulheres que seguiram as diretrizes de Deus, que seguiram o mandado de Deus, que seguiram o chamado, aceitaram juntamente com seus esposos, foram companheiras, ficaram lado a lado dos seus esposos nas horas difíceis, elas estavam ali auxiliando seus esposos. Seja essa mulher ajudadora, essa mulher que queira paz para o seu lar, que queira viver em harmonia com o seu esposo, que queira ser uma só carne com o seu esposo. É tão bom, mulher. É tão bom você poder ser obediente ao Senhor. É tão maravilhoso você poder, o seu esposo está lá trabalhando, mas ele está lá louco, doido, que passe logo a hora para ele vir para casa, para estar juntamente com você, juntamente com seus filhos. É maravilhoso. Com a mulher, quando ela tem sabedoria, a palavra de Deus diz que a mulher sabe edificar o lar. Seja sábia. Fale menos, ouça mais. Ore para o seu esposo. Pare de ficar lançando palavras de maldição na vida do seu esposo. Pare de duvidar. Confia no Senhor. Você é uma mulher que confia em Deus, você crê na palavra de Deus. Então coloque o seu esposo nas mãos do Senhor. Pede a Deus para cuidar do seu esposo aonde ele estiver, onde você não vai poder estar, o Senhor está lá com ele. Amém, minha amada? Creia no Senhor. Confia no Senhor, coloque sua esposa nas mãos do Senhor, coloque seus filhos nas mãos do Senhor, ore pela sua casa, ore pela sua família, organize a sua casa, organize a sua família, que a sua casa seja um lar de bênção, que a sua família seja uma família abençoada, que você seja a mulher que estará sempre de prontidão para abençoar os seus filhos, seu esposo, ser companheira, onde você estiver. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família.
Eu quero orar por você nesta hora. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nesta hora, Pai, eu coloco essa irmã em tuas mãos, coloco essa mulher em tuas mãos, que essa mulher venha ser uma mulher sábia, uma mulher, Senhor, ajudadora do seu esposo, uma mulher que compreenda o seu esposo, que seja companheira em todos os momentos, não só nas horas boas, mas também nas horas difíceis, Pai. Que ela venha ter sabedoria para lidar com seus esposos, que ela venha ter sabedoria para falar com seu esposo, que ela venha ser uma mulher submissa, assim como a tua palavra nos manda que sejamos submissos aos nossos esposos, que ela venha deixar o esposo dela ser o cabeça dentro da casa, dentro da família, meu Deus, em nome de Jesus, que ela venha aceitar isso com amor, com prazer, porque é assim que o Senhor quer. Toma essa família em tuas mãos, toma essa mulher em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Fiquem na paz de Jesus e beijo no coração de cada uma de vocês. Curta a nossa página lá no YouTube, entra lá no Face, lá no Instagram, nos acompanhe, coisas novas estão vindo por aí. Tudo para edificar, tudo para nos abençoar, para a honra e glória do Senhor. Beijo no coração de vocês, fiquem na paz de Jesus.